Você está falando do evento lá daqui, né? É o briefing. Não precisa. Boa tarde a todos. Nenhuma tarefa é mais satisfatória para mim do que estar perto de vocês, assim, o pessoal que trabalha na área, que está nos municípios. Já são quase 10 anos que eu estou trabalhando com vocês, pessoal de prefeituras e câmaras municipais. E toda vez que algum órgão, seja ele um órgão coletivo, como é aqui o consórcio, que é pioneiro nessa parte de grupo de trabalho na área, ou uma prefeitura ou uma câmara municipal que decida e organize e realize algum evento de capacitação, é muito gratificante para mim, para qualquer um da minha equipe, tá podendo se deslocar e tá vindo compartilhar e trocar ideia com vocês, né? Aqui é uma posição de igualdade que a gente tem. O pessoal do GT aqui do consórcio fez um pedido bem específico assim pra gente, para que hoje viesse aqui para falar sobre o Guia de Transparência Municipal, que é um produto que é fruto da parceria com o Tribunal de Contas, né? Então, a minha ideia aqui hoje é passar para vocês um pouquinho do que é esse instrumento, de como que ele foi concebido, de quais são as possíveis consequências da elaboração desse trabalho, quais são os outros trabalhos que estão em curso junto ao Tribunal de Contas do Estado. E aproveitei, peguei e pincei ali do conteúdo desse trabalho, que tem essa carinha aqui, né? Esse daqui é a versão impressa do guia. Eu trouxe um exemplar para cada município para ser distribuído na próxima reunião do GT. Então eu trouxe, depois vou passar para a Simone ou para o Marcelo, um exemplar na próxima reunião para ser disponibilizado para cada prefeitura que faz parte, mas depois vou dizer também para quem tiver interesse aonde que vai achar na internet, tanto no site do Tribunal de Contas quanto do Arquivo do Estado, está disponível. Essa daqui é a carinha. Então eu também pensei desse guia o capítulo 2, que é o capítulo que fala especificamente sobre a implementação das políticas de gestão documental, da criação de arquivos, de comissão, etc, etc. Então eu vou tentar abordar mais a fundo esse capítulo ao longo da explanação. Eu não sei como é que foi a dinâmica da manhã, se quando tem pergunta levanta na hora, deixa para o final, não sei como é que... Não tem pergunta. Ah, então tranquilo. Tá bom, então vamos lá então. Democracia e transparência, né? Quando a gente pensa nessas duas palavras, a gente, estando num Estado democrático de direito, a gente sempre vai ser remetido à nossa Constituição vigente, que vai ter lá as suas determinações, as suas disposições, que daí eu tirei aqui dois parágrafos dizendo que no Estado democrático de direito, transparência e o acesso à informação é um direito do cidadão e é um dever da administração pública. Isso daí está estabelecido, está pacificado, é jurídico. E o acesso à informação pública é cláusula pétrea, né? Artigo 5º da Constituição Federal, né? Inciso 33. Então, isso daí é uma coisa que até a modificação desse direito ela é muito difícil. Então, a gente parte desse pressuposto de que o acesso à informação é um direito de todo mundo que está lá fora, é um direito nosso também enquanto cidadão, e é um dever nosso como servidor municipal. Então, a gente tem a ideia, talvez, de falar, pô, mas então é de 88 para cá que esse tema é mais, assim, relevante, é da Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, e aí a gente consegue voltar até 1789, né? Na verdade, esse assunto surgiu pós-Revolução Francesa. Então, lá no artigo 15º, né, da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, lá do final do século XVIII, está escrito: a sociedade tem direito a pedir contas a todo agente público pela sua administração. Então veja que já é um assunto que já é discutido mundo afora há muito tempo, né? E que pra gente aqui, a gente ainda está engatinhando assim, né, nessa área. Toda a base legal do guia e toda a base legal que deve nos nortear, né, quem trabalha nessas áreas. Então a gente vai começar lá na Constituição Federal sempre, né, que é a nossa lei maior. Aí eu destaquei ali alguns dispositivos da Constituição. Para quem trabalha com arquivos já é mais conhecido, para quem não trabalha com arquivos é menos, mas tem uma lei de 91 que no meio acadêmico, no meio técnico é conhecido como Lei Nacional de Arquivos, que é 8159, que ela dispõe todas as diretrizes gerais, todas aquelas regras elementares
que depois precisam ser regulamentadas em âmbito local, né? Toda prefeitura tem que ter a sua regulamentação, toda Câmara Municipal tem que ter a sua regulamentação. Depois, em 2011, já citada a Lei de Acesso à Informação, que é a prima rica, né? Nessa área, porque a partir daí, com a publicação da Lei de Acesso à Informação, a área de arquivo sofreu uma reviravolta, teve uma guinada. Ela ganhou uma importância que ela já deveria ter tido. Marta, tudo bem? Já é? O que já deveria ter tido desde lá de trás, desde a Constituição, depois de 91, mas que ela veio surgir mesmo, veio à tona a partir da publicação da Lei de Acesso à Informação. Mas o que aconteceu com a Lei de Acesso à Informação que modificou a posição do arquivo, principalmente na administração pública? Primeiro, que acordou o Ministério Público, né? A partir de 2011, o número de inquéritos civis, de ação civil pública, de TACs, assim, eles foram multiplicados e muitas vezes, assim. Houve manifestação do Ministério Público para que os promotores, eles atuassem na área independente de provocação. Então começaram a surgir vários instrumentos de fiscalização do Ministério Público. Além disso, as grandes mídias, entidades organizadas começaram a fazer uso. Não é incomum a gente verificar, assim, quando a gente está lendo um jornal de grande circulação, uma Folha, um Estadão, dizendo, dados obtidos através da Lei de Acesso à Informação, ou então no Jornal Nacional, etc. Também fala, conforme dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. E aí qual que foi o problema então encontrado? Tem lá a Lei de Acesso. Regulamentou-se então o direito constitucional. É solicitada uma informação. A prazo, há diversos critérios ali estabelecidos. Aonde que essa informação vai estar? Essa informação vai estar nos arquivos. Sejam eles nas suas unidades centrais, etc., sejam eles nas suas unidades correntes, né, nos produtores do documento. Se não há regras, se esse documento ele não está organizado, se esse documento ele não está classificado, ele não está encontrável, vamos dizer assim, né? Como que você vai atender um pedido de acesso à informação se você não tem o seu acervo documental, o seu acervo de informações organizado? Aí geram diversos problemas. A gente pode trazer isso para o nosso mundo doméstico, vamos dizer assim. Você paga suas contas, você guarda lá o seu carnê de IPTU, você tem a documentação dos seus filhos, etc. Se você não tem aquilo organizado na pastinha certa, na gaveta certa ou no computador, se você não tem ali tudo mais ou menos organizado, quando surge de supetão a necessidade de fazer uso de alguma informação e você não a encontra rapidamente, de repente, aquela ausência de resposta célere já causou algum tipo de dano. Você prescreveu alguma coisa, você já teve que pagar alguma multa, você já teve que, às vezes, ter tido que solicitar uma segunda via de documentos e por aí vai. Além, então, da Constituição, da Lei Nacional de Arquivos e da Lei de Acesso à Informação, há outras leis e decretos que também balizam o nosso horizonte, né? Que dizem, ó, siga por aqui. Tem diversas leis complementares e decretos complementares que balizam, principalmente assim, na prefeitura ou na Câmara Municipal de vocês, tem as próprias leis municipais que dizem respeito à área, tem decretos, aí depois tem leis federais que servem de orientação geral na não existência de leis municipais e por aí vai. E aí a gente tem as resoluções do CONARC. Todo mundo aqui sabe o que é o CONARC? Quem sabe levanta a mão. Então, a minoria sabe o que é o CONARC. O que é o CONARC? O CONARC é o Conselho Nacional de Arquivos. É um órgão colegiado que foi criado, vinculado ao Ministério da Justiça, e que é esse órgão colegiado que emana... Agora tá? Não tá, ó. Eu troco aqui mesmo. Talvez tá sem aquele USB que fica ali, não sei. Mas enfim, tá tranquilo também, O CONARC. O CONARC é o Conselho Nacional de Arquivos, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e que é esse colegiado que emana diversas resoluções, dezenas de resoluções, são mais de 40, né, já publicadas, e que elas são consideradas normas gerais também, diretrizes gerais. Aí tem lá resolução sobre terceirização de serviço, resolução sobre eliminação de documentos, resolução sobre digitalização de documento permanente, entre tantas e tantas outras resoluções,
que elas dizem o quê? Olha, para vocês que fazem parte do Sistema Nacional de Arquivos, essas são as regras gerais. Na ausência de legislação própria, valem essas. Então a gente sempre considera as resoluções do CONARC. Além das resoluções do CONARC, existem jurisprudência. Já existem casos de julgados especificamente sobre arquivo municipal. Vamos delimitar a questão. Sobre arquivo municipal que já foi julgado em primeira instância, em segunda instância e já tem casos de terceira instância. Então já há um entendimento de colegiados sobre a matéria. Então o Judiciário, o Ministério Público já tem um entendimento jurídico sobre a questão e isso então já virou jurisprudência. E a gente tem as doutrinas, né? Quais são as doutrinas? Tudo tem que ser pormenorizado e tecnicamente nessa área tem muito detalhe. É uma área que é muito técnica, né? A gente pode até considerar uma área, vamos colocar entre aspas aqui, uma área chata de trabalhar, de executar, porque são muitos detalhezinhos que tem que ser cumpridos. Então a doutrina, os manuais técnicos, o próprio Guia da Transparência, ele não tem força de lei, mas ele é um manual orientativo que tem o peso das instituições técnicas que estão por trás e é assim, ó, nós recomendamos que seja feito isso. Então é uma espécie de doutrina, né? É uma espécie de orientação técnica que vai para vocês. Então o guia foi elaborado com base nisso e todo o nosso trabalho tem que ter isso como farol. Falar um pouquinho para vocês da parceria Arquivo Público do Estado e o Tribunal de Contas. Surgiu a partir dessa frase que foi dita numa reunião, que assim, aprimorando a gestão, melhoram as relações com o órgão de controle, né? Uma pessoa que estava presente falou isso. Então, ó, a gente tem que melhorar a gestão documental, por quê? A boa gestão documental que é realizada nas prefeituras e nas câmaras facilita o trabalho dos auditores na hora da fiscalização. Então, a partir do momento que está tudo organizado, o auditor vai, realiza a sua missão mais facilmente, vai embora. Além disso, muitas e muitas dificuldades, assim, principalmente no alto escalão, de um gestor da cúpula, entender a importância da área, que precisa de investimento, que precisa de capacitação, entre tantas outras questões. Isso é difícil de chegar para o gestor, para ele entender. É uma área subterrânea, né, a área de arquivos, assim, vamos ser bem claro, né? É uma área que ela dá todas as condições para que as outras áreas possam executar suas atividades finalísticas, mas fica um pouco esquecido. Então a parceria com o Tribunal de Contas que foi proposta, ela visou também atingir essa questão, oferecer subsídios técnicos, mas também a conscientização de quem tem o poder de determinar, quem tem a caneta, né? Então foi assinado um termo de cooperação técnica em janeiro de 2018, numa cerimônia lá no Palácio dos Bandeirantes, né? Na ocasião ainda o Alckmin era o governador. E foi celebrado então esse termo de cooperação técnica que prevê muitas e muitas ações. Aqui, rapidamente, assim, são as atribuições legais do Tribunal de Contas, né? Que cabe a ele atuar na fiscalização junto a vocês e junto ao Estado, na parte da fiscalização contábil, financeira orçamentária, operacional e patrimonial. Com exceção da capital, todos os outros 644 municípios mais o Estado estão sujeitos a essa fiscalização. E a gente lá do Centro de Assistência aos Municípios tem a atribuição legal de orientar gratuitamente prefeituras e câmaras no sentido de instituição de arquivos municipais, formulação de políticas públicas nessas áreas, implementação dos sistemas de arquivos, elaboração de diagnósticos e na regulamentação da lei de acesso à informação. Então pegou aquelas atribuições somadas a essa e aí foi elaborado um termo de cooperação que um pudesse ajudar o outro. Desse termo de cooperação técnica, além das ações previstas especificamente para municípios, há outras, né, que englobam questões estaduais. Mas de 11 ações que estão previstas nesse termo de cooperação, 5 elas vão ter impacto direto na vida de vocês, que são essas daqui. A elaboração do Guia de Transparência Municipal, que é esse produto que foi lançado no dia 15/8 na Semana Jurídica lá do Tribunal de Contas. A realização de 2 eventos anuais, a gente já tinha a tradição dos encontros paulistas, né, sobre gestão documental e acesso à informação, e a gente acoplou, né, ao Tribunal de Contas nesses eventos e passamos a fazer 2 edições por ano.
Então agora todos os encontros paulistas a partir de 1 de 2018 são realizados em parceria com o Tribunal de Contas. Quem aqui já foi sabe que as inscrições são feitas pelo próprio portal do Tribunal de Contas, o certificado saem de lá, etc. A inclusão, isso daqui é um tema que já está bastante avançado também, já está sendo discutido lá pelo pessoal da UDESP. É um ponto que, quando virar realidade, vai ter um impacto muito grande na vida prática de vocês, que é a inclusão do tema gestão documental no índice de efetividade municipal. Optou-se dentro do tribunal, o pessoal da UDESP, ao invés de inserir esse tema direto no IGM, né? Não sei quem aqui conhece o índice de efetividade de gestão municipal, alguém aqui já preencheu já sistema UDESP, alguma coisa? Então, o sistema UDESP ele contempla todas as áreas assim, né, de saúde, educação, contábil, etc. A gente está pleiteando a inclusão de gestão documental e acesso à informação nesse índice. E o tribunal, o pessoal lá da divisão de auditoria eletrônica entendeu que o peso disso vale um índice separado que vai se chamar IGEDAI, né? Tá bem encaminhado, que é o Índice de Gestão Documental e Acesso à Informação, que também os prefeitos vão ter que todo ano passar por essa auditoria eletrônica e eventualmente uma auditoria física. Tá bem avançado, já tá lá com a direção lá é uma divisão, se eu não me engano, a divisão responsável, então os indicadores já foram todos propostos e os auditores estão trabalhando em cima disso. Depois que sair esse índice, vai ser feito um guia de fiscalização, que vai ser voltado para o público interno do tribunal. Vai ser feito a partir daqueles indicadores que forem estabelecidos no sistema UDESP. Os auditores vão receber uma capacitação específica e um guia específico para auditar vossas prefeituras e vossas câmaras municipais nas áreas de gestão documental e acesso à informação. Para minha surpresa, já umas 5 ou 6 pessoas... Acho que até na reunião que o Daniel estava lá em São José dos Campos, alguém comentou que o guia foi entregue por um auditor. Semana passada também, eu estava numa reunião de câmaras municipais, e aí duas pessoas que estavam lá presentes falaram: olha, o auditor teve semana passada na minha Câmara Municipal e entregou para o presidente da Câmara um exemplar do guia. Então eles já estão começando, é um processo que, é claro, não é uma virada de chave, mas é um processo que daqui a médio prazo, isso daí vai ter algum efeito bastante prático, assim. E depois, daqui a alguns anos, a gente fazer a atualização do guia, né? Com a inserção de novos assuntos aqui, que certamente, e do acerto de problemas, desatualizações, etc. Então esses 3, eles já estão totalmente em curso e praticamente finalizados. E eles vão impactar aqui. O guia em si, vamos lá. Quem quiser baixar uma versão dele em PDF, o caminho é esse daqui. Vou falar o caminho da minha instituição, mas no site do Tribunal de Contas também é possível. Se for lá em publicações técnicas no site do tce.sp.gov.br também encontra. Mas no site do Arquivo Público do Estado é por aqui. Então essa daqui é a página principal. Ali naquela aba está escrito legislação, mas eu coloquei errado, não é legislação. Peço perdão para vocês. É na aba do lado, é em publicações. Aí em publicações vai abrir essa tela. Vai clicar aqui no bannerzinho publicação técnica, que vai abrir essa tela e ali está o guia. Aí, entre outras publicações técnicas que pode ser do interesse de vocês, mas lá está o guia para baixar em PDF. O guia ele é dividido em 7 capítulos, né? Ele foi baseado na legislação vigente, mas também em boas práticas e em recomendações. A gente teve um cuidado de produzi-lo de uma maneira muito didática e pedagógica, linguagem simples, tentar tirar o máximo possível de termos técnicos, para que qualquer pessoa que tenha acesso ao guia e tenha interesse sobre um assunto específico que está ali no guia, porque pode ser interessante, tem uma pessoa aqui que é responsável pelo SIC, e para ela só interessa o SIC, então vai ter lá o capítulo 5 que vai falar de SIC. Outra pessoa trabalha só no arquivo e não atua diretamente com outras áreas. Então a gente tomou o cuidado, junto lá com o pessoal do Tribunal de Contas, de elaborar uma cartilha, vamos dizer assim, que seja voltada para vocês, e não para nós e nem para a academia. Então,
foi elaborada com todos esses cuidados, principalmente na parte da diagramação, na revisão textual, etc, etc, na divisão, e a gente se preocupou muito com isso. Então o que a gente criou? A gente é muito acostumado a ter muito texto, né? Artigos, etc. Então a gente pegou muita coisa e colocou em passo a passo. O capítulo 2 que eu vou falar para vocês, eu vou tentar demonstrar isso numa explanação passo a passo, bem detalhada. Então a gente colocou passo a passo da implementação da política de gestão documental, da instituição dos arquivos públicos, da regulamentação da lei de acesso. O Tribunal de Contas deu muita luz, tem um capítulo inteiro que fala só sobre portal de transparência, que para eles é uma coisa muito importante. Então tem um capítulo que fala só de portal de transparência e a estruturação do SIC. Aqui eu printei o índice, né? Só para dar uma passada rápida. Então tem lá a apresentação, né, do presidente do tribunal, do coordenador do arquivo, uma introdução mais teórica. Aí a gente entra ali também no capítulo 1º, que também é um pouco mais teórico, que fala sobre as obrigações dos entes municipais, né, de trabalharem nessas áreas, de estarem em dia com a legislação. Aí a gente entra no capítulo 2, que já é um capítulo muito mais prático, de passo a passo. Aí a gente vê ali 6 passos, a questão do uso da tecnologia da informação. Com certeza na reestruturação do guia a gente vai ter que ter capítulos novos falando sobre digitalização, sistema nato digital, produção de documento em meio eletrônico. Isso daí certamente vai ser uma demanda para a próxima versão do guia. Capítulo 3, como regulamentar a lei de acesso também, passo a passo, como estruturar a transparência ativa, e aí a gente toma o cuidado de ter uma separação sobre conteúdo, né, e sobre o que? Usabilidade do portal, né. Muitas vezes os responsáveis se preocupam só em disponibilizar o conteúdo contábil, fiscal ali, conforme a lei de responsabilidade fiscal e conforme a lei de acesso à informação, mas a gente esquece do usuário, né. Aí tem várias questões que mais pra frente a gente aborda com um pouco mais de calma, mas acesso por URL fixa, não sei se é o caso da prefeitura de vocês, mas há empresas que prestam serviços e disponibilizam o portal da transparência, prontinho ali, já pré-formatado. Quando você vai acessar o portal da transparência, é um número de IP, né? Aí você vê lá 1.90.400 não sei o que, ponto, barra não sei o que, município. Quando é disponibilizado dessa forma, muitas pessoas não conseguem acessar por causa de firewall, por causa de antivírus, a base de dados fica mais vulnerável à alteração. Tem bastante coisa assim que está contemplada aqui no capítulo 4 do guia. Capítulo 5 do guia também, ele é bem assim volumoso, são umas 20 páginas de guia dizendo assim, questão do serviço de informação ao cidadão. Qual que é a diferença do serviço de informação ao cidadão para uma ouvidoria, para um saque? Pode ter uma atuação conjunta, lógico. Vocês aqui do ABC geralmente são prefeituras grandes, né? São prefeituras com uma estrutura administrativa mais assim complexa. Mas eu costumo viajar só para vocês terem uma ideia, cerca de 350 municípios do estado de São Paulo tem menos de 15 mil habitantes. Então as estruturas são muito simples e além disso pouca quantidade de servidor. Então tem problema que a ouvidoria seja responsável pelo SIC também? Não tem problema, vírgula, desde que alguns cuidados prévios sejam tomados e que no exercício de uma função não seja misturada com a outra, etc, etc, etc. O pessoal do Tribunal de Contas fez questão de colocar esse capítulo 6 também, que é relativo à legislação eleitoral, né? Para vocês isso vai ter muito efeito no ano que vem, né? Vai ser um ano bastante bagunçado, acredito, né, para todos nós, 2020. Mas estaremos juntos. E no final, aprimorando a gestão, também um texto bastante também assim teórico. E de prático, de novo, aí a gente vai para os subsídios, né? Então, minutas, atos regulamentadores, um mapa expandido, uma árvore do portal de transparência. Então tem bastante coisa prática aqui. Aí, como me colocaram assim, ó, quero que você fale sobre o guia e você tem 1 hora e pouco para falar. Eu falo, se eu for só dar uma explanação geral sobre o guia, vai ficar muito raso. Então eu vou escolher um capítulo do guia e vamos aprofundar, vamos mergulhar nele então para ficar um pouco mais transparente para vocês do que eu estava falando até aqui. Então eu escolhi o capítulo 2, né? A gente está numa casa que tem um GTD arquivo, né?
Acredito que a maioria de vocês trabalhe com arquivo, não sei, né? Mas acredito que a maioria de vocês trabalhem diretamente com gestão de documentos, seja na esfera operacional, seja na esfera de elaboração de atos, seja na esfera de aprovação de alguma coisa. Então eu peguei o capítulo 2, aqueles 6 passos que eu tinha falado quando estava lendo o índice para vocês, e vou tentar falar um pouquinho deles para vocês. Talvez seja repetitivo para quem já participou de uma reunião com a gente já usa isso em reunião. Mas para a maioria, certamente, poucos rostos aqui têm contato direto com a gente, então para muitos vai ser a primeira vez que vai estar ouvindo isso. E o que é? Então, é a recomendação do Arquivo do Estado, do Governo do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas do que precisa ser feito para se adequar à legislação que está vigente hoje na área de gestão documental. Então, o primeiro passo que a gente recomenda é a instituição ou a reestruturação do Arquivo Público Municipal. É pacífico, não tenho dúvidas em relação a isso, que todas as prefeituras têm arquivo. Documentos acumulados em algum lugar. Isso daí é impossível de não haver, exceto se foi feita uma eliminação em massa recente e aí não tem mais arquivo. Mas toda prefeitura tem documento acumulado e produz muito documento por dia. Todo mundo. Aí há duas possibilidades. Pode existir aquele setor de arquivo, aquela unidade de arquivo devidamente institucionalizada, oficializada. Ela pode estar já de acordo com a legislação, ou pode existir assim, seção do arquivo morto, que foi criada lá em 1982, divisão de arquivo central, que também foi criada até mais recentemente, mas que quando você pega a legislação e vai verificar as atribuições daquela divisão, daquela seção, daquele setor, você vê assim, que quando ela foi produzida, às vezes eu vou vir um pouquinho mais pra cá, que tem as pilastras, daí o pessoal não me vê, né? Você sai da câmera aqui. Eu saio na câmera. Tem uma tela ali? Não, que a gente tá, legal. Vai disponibilizar. Tudo bem, tô na câmera. Então, você verifica assim, tem lá a divisão, tem lá o setor, tem lá a seção, mas quando você vai aprofundar naquela legislação, aquela legislação ela não está aderente com toda aquela base legal que eu falei logo no início. Não está aderente com a Lei 8159, com as resoluções do CONAC. Um exemplo clássico, assim, o artigo 9º da 8159 é taxativo. Toda eliminação de documento público precisa ser aprovada pela instituição arquivística pública na sua esfera de competência. Ponto. Ela não abre margem para poderá ser, se o prefeito quiser, não é assim, tá lá, taxativo. Então, uma das atribuições que esse arquivo municipal tem que ter é autorizar a eliminação de documentos públicos. Então, no passo 1, é onde você vai verificar. Vamos aprofundar um pouco mais. Aqui eu estou falando do passo, mas como é que está no guia isso, Igor? Porque você vai falar aqui, mas vai passar meia hora, eu vou tomar um café e já não vou lembrar mais nada. Então a gente pegou o passo e a gente capilarizou. Então a gente desceu mais um degrau. Então, dentro de cada passo, a gente vai colocar etapas de trabalho. Então a primeira etapa que a gente sugere para toda a prefeitura e para toda a Câmara Municipal, quando chega lá e fala, olha, precisamos regulamentar o nosso arquivo. Primeiro, constituir um grupo de trabalho. Ele pode ser temporário, ele pode ser oficial ou não, mas constitua um grupo de trabalho. O que esse grupo de trabalho vai fazer? Ele vai pegar a legislação vigente da sua prefeitura e da sua Câmara Municipal, vai pegar o organograma, vai pegar o ato normativo que disponha sobre a estrutura administrativa e vai estudá-lo. Vai procurar aquela seçãozinha de arquivo morto, vai procurar aquela divisão de não sei o que, vai fazer ali vai passar um pente e vai falar, poxa, na minha prefeitura tem um centro de documentação histórica? Ah, tem, ó, lá no Casarão, fulano de tal tem documentação histórica. Isso existe formalmente? Ah, existe, está vinculado à Secretaria da Cultura. Ah, mas também tem um arquivo central que está vinculado à Secretaria de Administração. Então, o que vai fazer com isso? Vai verificar, olha, temos isso, temos isso. Vamos agora dar uma olhadinha nas atribuições. Olha, as atribuições são essas e são essas. Ok, está aderente? Tá. Ah, não está aderente? Não está. A nomenclatura é a mais adequada? Não é. Esse grupo vai fazer esse tipo de estudo. Para quê? Para poder propor a atualização
daquilo. Até aqui não tem nenhum custo financeiro envolvido. E aí vai verificar assim, existe uma lei de 99, mas essa lei ela está toda equivocada, vamos dizer assim. Então esse grupo já vai identificar que a reestruturação desse arquivo não pode ser feita por decreto, porque já existe uma lei. Agora, não existe nada. Pode ser feita uma lei mais simples e uma regulamentação por decreto. Existe uma lei simples, mas o decreto está equivocado, então você vai alterar somente o decreto. A lei está quase perfeita e tem só que fazer uma inserção, uma modificação pontual. Esse grupo vai fazer a análise legal da coisa, da instituição ou da reestruturação. Aí ele vai ter que fazer também a verificação, a proposta do que? O meu arquivo é uma seção de arquivo central e é vinculada aos serviços gerais da prefeitura e está dentro do departamento da frota municipal. Esse grupo vai fazer uma análise e vai falar, é o local adequado para tal arquivo público municipal? Não existe uma regra onde o arquivo tem que ficar, não existe uma lei que diga o arquivo tem que ficar vinculado ao gabinete do prefeito, o arquivo tem que ficar vinculado à Secretaria Municipal de Administração, não existe isso. O que é obrigatório ali é a questão das atribuições e da existência formal do órgão. Agora, quem vai definir isso são vocês próprios, porque tem autonomia, né? Vocês podem, por exemplo, em uma prefeitura pode estar na Secretaria de Administração, na outra pode estar na Secretaria de Governo, na outra vai estar na Secretaria de Educação. Como que funciona para vocês? Tem alguém de Câmara Municipal aqui ou todo mundo é prefeitura? Câmara Municipal alguém? Só uma da Câmara? Qual Câmara? Santo André. Então, na Câmara Municipal também vai ficar vinculada à diretoria legislativa ou à diretoria administrativa? Vai ficar quantos degraus para baixo, etc. Tudo isso é uma definição interna, que esse grupo de trabalho vai verificar as condições e aonde que fica melhor alocado o órgão. O Arquivo Público do Estado de São Paulo é uma coordenadoria dentro da Secretaria de Governo, mas já esteve em diversas outras situações. Tem que assegurar nessa proposta de ato, então, todas as atribuições que devem estar previstas, de acordo com toda aquela base legal, e redigir a proposta do ato normativo. Olha, o nosso grupo propõe este projeto de lei, que, claro, não propõe diretamente, vai passar por todo o rito normal. Seria a mesma coisa do que qualquer outra área, mas aí você tem ali os elementos técnicos para fazer a proposição. Então esse é o primeiro passo que é orientado. A questão jurídica, a questão legal, porque isso daqui vai impactar em diversas outras questões, em praticamente todas. É o que vai garantir pessoal, é o que vai garantir contratação de um diretor, é o que vai garantir que você esteja no PPA, é o que vai garantir que você esteja num programa de governo. Se você não tem a sua certidão de nascimento aqui, você não tem alguns direitos. Se o órgão não existir formalmente, ele não vai ter respaldo para realizar um monte de coisa, porque vai falar, não, cabe ao arquivo regulamentar a implementação do sistema digital de documentos. Aonde está escrito isso? Quem disse que é o arquivo? Por que não pode ser a zeladoria? Não, porque é tradição que seja o arquivo. Tradição não existe, né? A gente está na área pública e a gente sabe que assim, servidores públicos, administração pública, o que está em lei, e não há interpretação. Feito isso, a gente passa para o segundo passo. Temos lá a legislação agora toda aderente, o arquivo foi reestruturado, está tudo legal. Tem que assegurar a implementação disso. Não adianta nada ter a lei, letra morta, e aí a hora que um promotor de justiça te chama, você fala, não, na minha cidade tá tudo... é exemplar. Olha só a nossa lei, e a lei realmente é exemplar, é uma lei perfeita. Mas daí você vai ver aquela lei, ela nunca foi aplicada na prática. Tem ali o ato publicado, mas não existe aquilo na realidade, né? É de fato, tá oficialmente, então você cumpriu um requisito, mas não cumpriu os demais. Feito isso também, é fundamental que sejam criadas, né, e mantidas as comissões de avaliação de documento, né? Que é um colegiado que pode trabalhar de diversas formas diferentes. A composição também pode ser de diversas formas diferentes. Vocês têm uma autonomia muito grande de como que vai ser o trabalho dessa comissão. Agora, a existência dessa comissão, ela é prevista na Resolução 40 do CONARC. Então, essa comissão vai ser o colegiado de apoio
ao arquivo público municipal. Vai ser aquele colegiado que vai fazer o seguinte, olha, é um colegiado multidisciplinar, ou seja, pessoas que pensam diferente, e é bom que assim seja. Para quê? Temos um problema nessa área. Vamos nos reunir e vamos procurar o melhor caminho consensual, colocados ali as questões de quem é mais da área de história, vai colocar um ponto de vista, quem é da área de gestão vai colocar um ponto de vista mais pragmático, quem é da área de TI vai ter um pensamento mais binário, vai querer resolver a coisa. Mas é importante que todas essas pessoas, na hora de resolver um problema que seja fundamental, que elas se reúnam e decidam. Além disso, a comissão ela acaba sendo a responsável prática no que? Na elaboração das tabelas de temporalidade e na fiscalização do cumprimento delas. Na prática acaba sendo assim. Agora, a comissão tem que ter 20 pessoas, Igor? Pode ser 3? Tem que ser 15? Não há regra em relação a isso. Ela tem que funcionar. Eu já fui em prefeitura que a comissão tinha 90 pessoas. Funcionava? Certamente não. 90 pessoas é mais ou menos o grupo que está aqui. Você imagina uma comissão desse tamanho tendo que deliberar alguma coisa. É impossível. Então, existem várias formas de se trabalhar. Quem tiver interesse depois de saber quais formas, a gente pode conversar mais pra frente. Ou pode ter até um contato específico. Qualquer um de vocês que estão aqui hoje, vocês têm o nosso canal lá de atendimento gratuito, seja por e-mail, seja por telefone. Se quiser fazer uma reunião com a gente também, falou, me interessei, quero aprofundar mais, quero ter um atendimento personalizado, a gente está lá para isso. E aí, criadas as comissões, tem que se tomar os devidos cuidados de quem que vai ser designado para essa comissão. Vai colocar alguém de castigo na comissão? Qual que é o perfil da pessoa que vai estar ali na comissão? Essa pessoa que está de castigo, ela vai corresponder às expectativas? Essa comissão no meu município é um município que é rico, eu posso pagar. Essa comissão ela é remunerada. Essa comissão ela vai manter o caráter técnico ou ela vai virar uma espécie de prêmio para apadrinhados, etc. Todo esse tipo de cuidado tem que ser tomado. Não cabe aqui dar nenhum sermão, etc. Mas assim, na prática a gente verifica casos e casos, né? Então a gente regulamentou a parte legal jurídica, implementou, criou a comissão, etc. Aí surge um novo problema. Questão do espaço físico, né? Imobiliário. Quando a gente fala de arquivo e quando a gente fala de infraestrutura, tem duas questões aqui que são bem importantes da gente destacar. Primeiro, é importante que o arquivo tenha um diagnóstico e saiba quanto documento tem acumulado já hoje na sua unidade principal, nas suas unidades... nas suas unidades também correntes, de repente, quanto de documento já tem acumulado na Secretaria da Educação, quanto de documento já tem acumulado na Secretaria da Saúde, por que você vai fazer esse levantamento? De repente surge a oportunidade de construir um prédio adequado. Você sabe que tamanho de prédio você precisa? Você consegue defender a sua posição com argumento embasado ou com achismo? Então tem diversas situações que isso daqui vai ser colocado. Outra coisa, você vai fazer um diagnóstico, aqui é um diagnóstico raso. Vamos imaginar que eu trabalhe lá na prefeitura de vocês e eu resolvo fazer esse diagnóstico. Então eu vou alimentar uma planilha e vou falar, secretária da Educação, quero fazer um levantamento documental na sua secretaria. E eu vou dar um giro. Tem um arquivo central na Secretaria da Educação? Tem. Fica no endereço tal. Eu vou lá fazer uma visita. Vou tirar foto, vou fazer tudo que eu vou verificar. Quantas caixas você tem aqui? Nós temos 5.000 caixas aqui nesse galpão. Eu vou dar uma olhada por cima e falar, opa, tá bem acondicionada, tá bem armazenada, o problema aqui tá tranquilo. Eu vou numa unidade escolar, que também tem lá mais afastada do centro, etc. E lá também é uma espécie de arquivo local. Aí eu vou nessa escola e tem lá mais 500 caixas. Mas a situação nessa escola tá precária num nível extremo, assim. Tá mofado, tá com ataque de cupim, não tem estante, tá tudo no chão. Isso daqui quase não existe na realidade, mas tá lá. Então você já vai saber que tem 500 caixas que, se por acaso forem ser tratadas, você já vai ter que dar um tratamento diferenciado para aquelas outras 5.000. E você também vai ter um levantamento que no final vai falar, na prefeitura hoje a gente já tem 50.000 caixas espalhadas. Dessas 50.000 caixas, estima-se que 10.000 caixas estão
muito precárias e precisam de um tratamento especial. Então você já imagina que você vai ter que comprar caixa, comprar estante. Outra coisa, são documentos antigos? São documentos mais novos? Se são documentos mais antigos, vocês ainda provavelmente não têm tabela de temporalidade, mas se tivessem, já dava para ter uma estimativa de quanto daqueles documentos seriam elimináveis se fossem avaliados. Então, pô, de 50 mil caixas, umas 40 mil caixas já poderiam ser eliminadas dentro da regra, dentro da ordem. Então, você, com o diagnóstico, você consegue criar várias situações e muitos embasamentos para quê? Para sentar com o gestor e argumentar, defender a sua posição. Vamos pegar um caso prático. Quem aqui já foi na sede do Arquivo Público do Estado? Bastante gente. É imponente, não é? A sede do Arquivo Público do Estado é uma sede... Mas para ter chegado ali, vamos supor, não foi fácil. Vamos supor não, vamos colocar, não foi fácil. E qual que foi o momento adequado, então, para conseguir aquela estrutura, sair de uma secretaria e ir para outra, conseguir concurso, etc. Um diagnóstico bem feito. O gestor da época, na hora que conseguiu acesso ao governador, a um secretário que estava disposto a ouvi-lo, se você chegasse lá para ele naquele momento, com toda a disposição que o outro lado estava, e falava, olha, eu acho que a gente podia fazer alguma coisa assim, assim, assado. Seria bacana se a gente tivesse condições para isso. Com certeza, oh, muito bacana, você é um cara legal, o café tava bom, mas pode voltar lá para sua unidade esquecida, abandonada, etc. Agora, se você chega com um bom diagnóstico, com um bom argumento técnico e fala, olha, a gente gasta não sei quantos reais por mês com terceirização de guarda, foi verificado que tantos por cento da documentação tem risco de se perder, da documentação histórica, porque está em condição precária. Então você tem argumento embasado, levantado. Então aquela pessoa ela vai te respeitar um pouco mais. Porque vai falar, pô, esse cara sabe o que ele está falando. Vamos marcar uma segunda reunião. Ou então, continua. Até que você pode tentar isso 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes e não lograr êxito em nenhuma delas. Mas na 11ª você vai conseguir. Então, se você sabe aquilo que você precisa, é mais fácil de você sentar 10 vezes e discutir a mesma coisa com 10 pessoas diferentes. E alguma delas, certamente, vai te dar uma atenção diferente das outras 10. Então, é estar pronto para defender a sua causa, vamos dizer assim, né? E sempre argumentos técnicos, né? Aqui não tem paixão, aqui tem trabalho, aqui tem argumentos que são mensuráveis, objetivos. Outro ponto, então primeiro você precisa ter toda essa argumentação e estar preparado para o problema. Se de repente alguém falar, olha, eu quero que você está designado a resolver aquele problema das 500 caixas. Pô, você tem uma noção que para aquilo você vai precisar de tantas pessoas, você vai precisar de tantos recursos, etc, etc, etc. E tudo bem, vai sair a construção do arquivo. Só que uma construção, uma reforma de arquivo, quando a gente ainda está falando de suporte papel, tem diversas especificidades. Se aqui fosse um depósito de arquivo, essa sala, ela não precisaria de ter um monte de coisa. Ou precisaria. Por exemplo, tem algum cano que passa aqui? Ah, não tem. Pô, legal, não precisa ter cano. Não precisa ter uma copa acoplada. Você não precisa ter aqui janela. Para que vai ter janela se aqui só vai ficar documento? Tem alguma... Contra um incêndio, essa área aqui, ela está adequada se tiver que ter um plano de desastre? Começou a pegar fogo aqui. Os depósitos são devidamente separados para que se pegar em um depósito não pega nos 10, não estraga tudo. Todos os detalhes que são possíveis, questão de circulação de ar, há uma forma natural de ter uma circulação de ar adequada, tem que ser forçado. Qual que é a melhor forma de forçar esse ar? Aqui dentro vai ter documento histórico ou vai ter documento que ainda está aguardando prazo de guarda? Ah, por que essa pergunta é importante? Se for documento histórico, aí você vai ter que investir mais, vai ter que ter mais qualidade nas condições ambientais, a umidade, a temperatura. Agora, é um documento ali temporário. Precisa de ter a mesma condição? Certamente não, porque boa parte daquele documento vai ser eliminado, então você não precisa investir tanto. Então é necessário que você conheça as especificidades. E aí a gente recomenda o manual do CONARC, que é um mundo ideal, e claro que você tem que trazer aquilo para a realidade de vocês. Mobiliário, caixa, tudo isso assim. Ah, esse documento na minha tabela de temporalidade, ele precisa ficar 5 anos e depois pode ser eliminado. Para que você vai comprar a melhor caixa do mundo, que custa
que tem a gramatura específica, etc. Se aquela documentação, ela daqui a pouco ela pode ser eliminada. Agora você vai investir naquele documento que daqui a 100 anos ele vai ter que estar ali disponível para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para os alunos, etc. Lá no arquivo, o documento mais antigo que a gente tem é o lendário documento do sapateiro, né, o inventário, que é de 1578. Tá lá. Tem os livros das Sesmarias, da época que o império, que o rei lá de Portugal, ele distribuía as terras. Tá lá. Então, se isso tivesse exposto de qualquer jeito, provavelmente nada disso estaria lá hoje. Ah, mas poderia estar digitalizado. Não, não poderia. Em 1578 não tinha digitalização. E mesmo que está sendo digitalizado hoje, falo por mim, a minha mãe tem mais foto minha com um ano do que eu tenho dos meus filhos. E eu tiro muito mais foto dos meus filhos do que a minha mãe tirava de mim. Mas ela tem aquilo guardado na casa dela. Eu chego lá na casa dela e falo, mãe, pô, eu queria ver uma foto minha de quando eu tinha a idade do que o Giovanni está hoje. Isso aqui. Ela pega um álbum lá e ela fala, ó, tá aqui, ó. E você compara. Se eu tiver que procurar no computador, eu vou ter uma certa dificuldade, apesar de ter tirado 5.000 fotos dele, né? E assim vai. E aí tem que definir o espaço. Você não vai construir um arquivo na beira de um rio. Ou vai utilizar um imóvel. Não tem uma opção um pouco melhor? Aí isso nos remete, trabalhei bastante naquela época, a São Luís do Paraitinga em 2010, quando que a enchente levou tudo embora, a cidade levou a igreja, né? A igreja desmanchou. Então, se o arquivo tivesse na parte mais alta da cidade, pelo menos a documentação tinha sido salva, então se perdeu muita coisa. Ah, você não vai construir, a gente tem um polo petroquímico aqui perto, então você não vai construir o seu arquivo ou vai utilizar um espaço que seja em um local onde tenha alta possibilidade de um incidente de incêndio, de alguma ocorrência. Você vai tentar evitar. Ou então, aqui não é o caso, mas se estivéssemos no litoral, você vai procurar um lugar um pouco mais adequado para a construção do seu arquivo do que outras, vai procurar uma melhor situação. Às vezes é possível, às vezes não é. Quando você escolhe bem um local, você gasta menos com infraestrutura. Quando você escolhe mal, você tem que gastar mais com infraestrutura. Então, tudo isso vai refletir em atuações práticas, e isso quando a gente está falando de trabalho sério, né? Quando a gente está falando de trabalho sério. Quando é brincadeira o negócio, aí essas questões elas ficam em segundo plano. Corpo técnico é um outro ponto fundamental e talvez um dos mais difíceis. A gente tem uma escassez, né, de recursos humanos qualificados, assim. Vocês que trabalham na área, vocês sabem o quanto que é difícil se capacitar. Vocês dependem muito de vocês mesmos, correr atrás. A gente tem pouca oferta de curso. A gente tem, até pouco tempo atrás, em São Paulo, se você quisesse estudar, é só Marília. Se você quisesse fazer um curso superior. Poxa, quem consegue estudar em Marília é integral ainda, né? Agora é meio período, mas era integral até pouco tempo atrás, não era? Sim. Então, quem consegue passar 4 anos no interior de São Paulo estudando uma coisa sem trabalhar, longe pra caramba, um alto custo? Pouca gente. Então, fica difícil. Então, formam-se poucos arquivistas. Ainda também, esses formados, eles têm pouco mercado de atuação. Está melhorando muito nos últimos anos. Vários e vários concursos estão sendo fomentados, estado afora, Brasil afora. Mas se você quer se formar arquivista, eu, por exemplo, se eu quiser estudar arquivologia, eu não consigo. Hã? Aí a gente, depois de muito custo, conseguiu, junto com o Centro Paulo Souza, criar o primeiro curso técnico de arquivos do Brasil. Modéstia à parte, foi uma ideia minha, né? E que não foi tão minha, porque foi uma pessoa de prefeitura que fez uma reunião e falou: poxa, tem um MEITEC do lado do meu arquivo, seria sensacional se eu pudesse estudar nela, sair à tarde, atravessar e estudar. Aí eu falei: pô, que sacada que esse cara teve, né, meu? Como é que nunca ninguém investiu nisso? Daí eu falei: pô, vou pegar a ideia dele, rabiscamos lá um projeto que ficou engavetado muitos e muitos anos, e 5 anos engavetado, e em 2018 foi criada a primeira turma. Mas agora pelo menos já há um caso de curso técnico de arquivo. Você estuda lá no curso técnico? Ah, que legal, bacana. Nossa vizinha lá, né? Já sabe quem culpar agora.
O culpado não, um dos, né? Mas que quando veio à tona falou, pô, vamos investir em curso técnico, é muito mais prático. É 1 ano e meio, para quem já está na área, é muito melhor estudar 1 ano e meio, alguma coisa mais prática, do que ficar 4 anos estudando uma ciência. Há perfis e perfis. Para alguns cargos, o curso superior vai ser mais importante. Para outros, o curso técnico já é suficiente. Além disso, agora está sendo pleiteado também a criação de um curso virtual, né? Não sei se... a Univesp está sendo contactada para que seja criado um curso de graduação onde qualquer pessoa do Brasil vai poder estudar. Pô, vai ajudar muito. Claro que os efeitos disso só são colhidos algumas gerações para frente, não é imediato, né? Você está lá sendo formada, depois virão outras turmas, etc. Quando você for trabalhar, certamente você com aquela formação, você vai ser muito mais útil imediatamente ali no trabalho do que uma pessoa que chega crua. A gente vai falar de tabela de temporalidade, vai falar de avaliação, isso aqui. Você já chega com esses conceitos todos solidificados, né? Mais familiarizados, etc. Aquilo não é um bicho papão, né, para você. E isso daí vai facilitar muito, mas a gente vai colher os frutos daqui a um certo tempo. Então a qualificação desse pessoal ainda é difícil, a gente tenta auxiliar na medida do possível. Instituições como essa também tentam ajudar os municípios que fazem parte do consórcio para poder estarem fazendo algum trabalho coletivo, sempre ajuda, sempre trabalhar no coletivo é melhor. A gente tem alguns projetos também paralelos ali, como os observatórios. Um representante da casa aqui, um município da Casa Santo André, faz parte do Observatório de Arquivos de Prefeituras, tem os observatórios de câmaras, a gente tenta fazer eventos, mas tudo isso é insuficiente para a necessidade prática de vocês. Então a gente também tenta produzir material para facilitar a vida de vocês ao extremo, né? ao máximo possível. Mas é preciso considerar também, na hora de escolher as pessoas que vão trabalhar no arquivo, algumas questões. E a gente aqui nesse quarto passo lá do guia, a gente tenta colocar. Não adianta pegar também, arquivo geralmente é lugar de castigo, né? Assim, culturalmente, vai parar no arquivo aquele servidor desobediente, aquele servidor que precisa ser arquivado, né? E infelizmente ainda é assim em muitos locais, ainda que essa cultura tenha sido alterada em várias prefeituras, em várias câmaras municipais, assim. Há exemplos assim fantásticos assim de trabalho. O próprio estado, hoje em dia, o pessoal briga para ir trabalhar no arquivo por diversas questões estruturais, remuneratórias, ambiente de trabalho. Então você vai buscar o prazer ali naquela atividade. Então é uma coisa que está sendo alterada. Mas vai escolher um diretor por arquivo, pô, tem um perfil ali que é mais adequado para